Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Meditai. Cantares, capítulo 2, verso 1, o versículo diz o seguinte: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E então vem a pergunta: quem é a rosa de Saron? Bom, com relação ao livro de Cantares, muitos debates já têm surgido a respeito do significado desse livro. Alguns dizem que é apenas uma comparação, uma alegoria, a respeito do amor de Deus por Israel. E já outros dizem que Cantares é o símbolo que representa o amor de Cristo pela noiva, a igreja. Fosse assim, ambos iam estar corretos, porque a igreja é o Israel do Novo Testamento. Mas outros dizem que Cantares é um tratado sobre o amor conjugal. Na verdade, são as duas coisas. Então, os dois significados eles estão presentes. A gente vê isso na leitura do texto. Mas aí surge então a questão novamente. Em Cantares, no verso 1 do capítulo 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Quem é essa rosa de Saron? Seria Jesus? Então, para resolver essa dúvida, nós vamos utilizar de dois recursos para a gente olhar o texto. A primeira delas a gente vai ver por uma perspectiva literária e depois pela perspectiva hermenêutica. Então, olhando pela perspectiva literária, a gente vai entender esse capítulo de uma forma simples, não é necessário muito alarde, é uma questão de interpretação. E a gente pode usar para isso alguns recursos simples, como por exemplo, no caso desse texto, a própria versão Almeida Revista Atualizada. Nessa versão encontramos ali um subtítulo que indica quem está falando. Ora é a esposa, ora é o esposo, ora são as filhas de Jerusalém. Então no texto de Cantares 2, no verso 1, a gente encontra a palavra esposa em cima, antes da fala do texto. Então, no fim do capítulo anterior, no verso 15, o noivo diz: Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. E a noiva então responde: Eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso, as traves da nossa cama são de cedro, nossas varandas são de cipreste. Então, começa o capítulo 2 e a noiva continua. E ela diz, ela que terminou falando no capítulo 1, ela prossegue e diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então entendemos aqui que quem é a rosa de Saron? É a noiva. No verso 2, o noivo então responde: Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Isso deixa claro que rosa de Saron e lírio dos vales não se referem a Jesus nem ao noivo, mas se referem à noiva. Portanto, é a donzela sulamita quem diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Já na perspectiva hermenêutica, a gente olha para o texto com um olhar mais investigativo, observando os detalhes da escrita, visando revelar um sentido mais profundo por trás da linguagem escrita. Então, dessa forma, nós temos a frase no verso 1 do capítulo 2, Eu sou a rosa de Saron. No hebraico é Ani Havatselet Hasharon. A Havatselet é uma flor rara, que nasce nas areias dos desertos, e no texto ela é mencionada simplesmente como uma rosa. No original hebraico, Sharon significa planície. Então, naquela época, a rosa de Saron, ou a rosa de Sharon, e o lírio dos vales eram as flores comuns em Israel. Então, ao se comparar a elas, é possível que a sulamita estivesse dizendo que ela não era tão especial, mas uma mulher comum, já que existiam diversas rosas. Então o amado responde que ela era extraordinária, ela era um lírio entre os espinhos. Outro detalhe interessante é que a planície costeira de Israel, chamada de Sharon, fica no sul do Monte Carmelo, numa parte fértil e úmida da região. Então os sábios judeus eles compararam os justos às rosas do vale, que são as rosas mais belas da sua espécie. Por quê? Porque elas mantêm aquele frescor dos vales úmidos. Já os rechaim, que são os perversos, eles são semelhantes às rosas que nascem nas montanhas, que duram pouco, porque elas secam logo por conta da inclemência da natureza e logo saem esvoaçando com o vento.
Por último, um outro detalhe sobre a rosa de Saron, ou a rosa de Sharon, é que ela, para viver e se desenvolver, precisa de muita luz. E ela obtém isso nas planícies de Sharon, aos pés do Monte Carmelo. Esse nome, Monte Carmelo, é composto pelas palavras Carmo, que significa Carmel, no hebraico, jardim, e El, que significa Senhor. Carmelo, então, significa o jardim do Senhor. E é ali, no jardim do Senhor, que a rosa de Sharon cresce e obtém a água e a luz tão necessárias para o seu desenvolvimento. Um último detalhe sobre a rosa de Sharon e o porquê dela precisar estar nas planícies é que os largos espaços são ideais para que a sua fragrância, o seu bom perfume se espalhem. Então o cheiro dessa rosa vai longe. E por fim, uma curiosidade, as planícies de Sharon eram o lugar escolhido por Davi para o pasto dos seus rebanhos. Davi gostava de trazer o seu gado para aquela região, deixava o seu gado ali sob a guarda de Sitrai, o Saronita. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 27, verso 29. Deus te abençoe.